Francine, amore. Boa. Gilda. Um abraço, minha irmã. Oi, Lari. Um abraço. Isso é bom. Obrigada, né, Fran? Gostei disso, viu, Celi? Acorda, povo preto, meu voto é preto. Ed também acabou de chegar. Vamos sim, gente. Vamos transformar Salvador. Vamos entregar Salvador para o povo. Daqui a pouquinho o nosso convidado está chegando. Para termos a segunda parte desse encontro que foi maravilhoso com a língua. Na verdade, ele já chegou aqui, ó, já assinou. Boa noite, seu Dendê. Augusto! Já chegou. Peraí, deixa eu chamar ele aqui. Ô, Ruth! A Rutitinga. Augusto está online, né? Tô me vergonha. Gente, um abraço aí para Alex, para Laura. Você tá de boa, meu dia? Seu voto é preto, seu futuro é negro. Tá ótimo. A Carol, que estava comigo nesse instante. Gente, vamos aqui agora para o segundo bloco, dando continuidade, né? A questão da alimentação, ancestralidade, comunidade. Nada mais também do que a gente também tem a presença do Babalorixá, Washington Dias. Um abraço aí para Jackson. Dionir acabou de entrar. Então, e eu vou repetir, esse é um debate caro para a gente, né? Nós não precisamos, nós precisamos, na verdade, né, estarmos inseridas nesse contexto, porque o racismo está aí, ele não dorme. Hoje nós estamos no mês de setembro, Flora Dias também presente. Hoje nós estamos no mês de setembro, onde se via muitos carurus nas comunidades, né? As crianças brincando, correndo atrás de doce, né? Por conta desse fundalismo religioso, né? Estão demonizando, né? Vem demonizando as religiões de matrizes africanas. Então, falar disso, né, é garantir também, a gente dar sequência à lei 10.639, que é também direcionada à educação. Alex, meu querido, um abraço. Então, eu queria que o Babalorixá se apresentasse, falasse um pouco dele, que é de extrema importância a gente se apresentar. Murilo, meu amor, um abraço. Então, boa noite a todos, todas. Meu motumbaxé.
Eu sou Washington Dias, sou babalorixá do Ileaxé Babaifon Alabô Gunjá. Como o nome já diz, né? Sou filho de dois orixás maravilhosos, como todos são. Sou filho de Oxalá e Ogum. Então, para mim, também queria agradecer, né? Também a equipe de Márcia Ministra pelo convite em poder estar dialogando aqui sobre alimentação e ancestralidade negra, porque isso tem tudo a ver, inclusive, como modos que a gente reproduz a nossa sobrevivência, sobretudo no recôncavo baiano, e por que não dizer na Bahia como um todo, né? E também de como este legado está presente não só para o legado gastronômico, mas também cultural, né, da Bahia, do Brasil. Mas antes, como nós estamos né, dialogando a alimentação a partir de uma perspectiva ancestral negra, eu acho que é importante, sobretudo, a gente falar um pouquinho sobre o que é a base das religiões de matriz africana, do candomblé, da Umbanda, mais especificamente. E de modo mais particular, o candomblé, uma vez que eu sou de candomblé. A grande base do candomblé é a energia vital. O que é essa energia vital? É aquilo que a gente sempre fala, né? É o próprio axé em si. Tá falhando um pouco. Né? E é o que nos une, né? O que une toda a natureza, o que une a nós. Tá falhando um pouco. Tá falhando? Tá falhando. Tá falhando. Para mim, deixa eu mexer aqui. Tá me ouvindo melhor agora? Tá, mas se você tá com fone, se tiver com fone. Não, eu tô sem fone, porque inclusive é melhor falar sem um fone. Então, recapitulando, né? Estava falando da base das religiões de matriz africana, que é o axé, que é essa energia vital, que é o axé. E que é esse axé que unifica os elementos da natureza e também a nós, também enquanto extensão e componentes dessa natureza. Né? Vale lembrar que para nós, de matriz africana, nós, e é por isso que eu sempre digo, né, em todos os espaços que eu digo, que a gente, pelo menos do ponto de vista político, a gente se reivindica enquanto religião, mas do ponto de vista da concepção mesmo, a gente é muito mais filosófica, né? Religião vem da palavra religare, né? E nós não precisamos dessa religação, porque nós somos da própria natureza. Né? Então, a gente é bom reivindicar essas questões, o fato de termos religião do ponto de vista político, para acessar política, para construir, mas do ponto desse outro ponto de vista, a gente é muito mais filosofia que religião. Justamente porque esse axé que integra todo o elemento da natureza, nós já somos integrados. E para que essa energia vital, como o nome já diz, né, vem de vitalidade, possa, de fato, se traduzir nesse culto à vida, que é tudo isso que a gente faz, ele precisa ser alimentado. Esse axé precisa ser alimentado. Né? Então, é através do alimento que dá essa energização, né? E nesse sentido, tudo precisa comer, tudo, né? Então, tanto os orixás, os nossos ancestrais, né? Os nossos... Desculpe aqui, teve...
recapitulando, eu tive um áudio aqui. Então, tanto, né, tudo come, tudo precisa comer. Então, os nossos orixás ancestrais, o rio, a árvore, né, enfim, tudo no candomblé passa pela alimentação. Né? Tudo passa, porque tudo requer energização. Então, para isso, é fundamental, né, que a gente compreenda, né, a nossa base, que é esse axé. E nesse sentido, tudo come, tudo precisa comer, mas também tudo é compartilhado. E aí a gente percebe que a comida, então, ela tem várias funções dentro das religiões de matriz africana. Então, a primeira a gente já viu que é preservar o axé. Uhum. É que ela dita o tempo e o calendário de um terreiro. Então, por exemplo, quando Márcia falou aí no sentido do setembro, do caruru, é porque é a comida que está ditando esse tempo. É a comida quem diz o tempo do caruru. Não necessariamente, né, a data de São Cosme e São Damião. Né? Então, por exemplo, quando recentemente agora eu dei comida ao meu caboclo, as pessoas já sabem que eu tenho o hábito de fazer isso no mês de setembro. Então, é a comida, o ato de dar comida, que também dita o tempo, né? E o calendário aqui no terreiro. Setembro eu faço. Eu dou comida para o meu caboclo branca e para o caboclo parceiro. Então, a comida é a grande centralidade, né, das religiões de matriz africana. E aí, nesse sentido, a gente quer também, né, a gente fala muito da Ialorixá, do Babalorixá, da língua, né, do Tata Dinquice, do Dopé, mas a gente, e aí eu inclusive, vou utilizar um termo, né, da minha tradição, que é que a gente precisa destacar, inclusive, o papel da Iabacé, né, que é essa pessoa responsável pela alimentação, né? De fato, nós, papalorixás e alorixás, somos responsáveis pelo processo de sacralização, mas a Iabacé é que vai concretizar, né? Que vai tornar possível que essa alimentação também se desdobre para além dessa vitalidade que a gente tanto com as folhas quanto com os animais. Então, é um papel importantíssimo que essas mulheres, porque é um cargo especificamente para as mulheres. Né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Uma outra coisa... Rapidinho, o senhor estava falando aí, então eu estava aqui me remetendo, né? E eu respondeu sem saber e sem ouvir a pergunta. Eu estava aqui pensando, né? Como é que se dá essa questão da alimentação, essencialidade e o processo de cura. Né? No início, eu falei com o Nego, no início, falando dos terreiros que eu já presenciei, que quando dá meio-dia, tem pessoas, ou até antes, poucos antes de meio-dia, que as pessoas chegam assim. Todo mundo sabe que na casa daquela pessoa não tem, mas só que ele chega no terreiro e diz assim, eu tô com fome. E aí o pai de santo, a mãe de santo dá. Então, essa fome, né, que é curada naquele exato momento, nesse espaço sagrado, que é essa comida, a gente está falando das comunidades, que os terreiros de candomblé estão nas periferias, né? Nós sabemos disso, apesar que não tem tanta visibilidade, a gente precisa dar mais visibilidade a esses terreiros de comunidade, mas assim, como é que se dá, né, essa resistência, Pai Washington, essa resistência do povo preto, né, com essa alimentação? A alimentação de terreiro, sim, porque tem pessoas também que, né, por não conhecer, né, reproduzem o discurso de que a comida, aquela comida é maldita, né?
Mas então, como é que se dá essa resistência? Como é que dá? Como é que os terreiros vêm mesmo, né? Os pais de santo, as mães de santos, né? Vêm tentando construir esse caminho para tentar driblar esse racismo religioso ao qual nós vivemos todos os dias. Se comentasse um pouco sobre isso. Maria, Colofé, Mi, Colofé, Nengua e toda a senzala aí de Insumbo, meu Mucuyu, Nzambi. Então, é um processo contraditório, né, que as comunidades de matriz africana vivenciam sob esse ponto de vista. Primeiro, é que, fruto do próprio racismo religioso, né, a gente está na comunidade, às vezes distante da comunidade, mas próximo, porque a gente se alimenta da comunidade, e a comunidade, ao mesmo tempo que nos nega, também se alimenta de nós, não só do ponto de vista dessa alimentação material, né? Daquilo que tudo precisa comer, que a gente depois socializa, que a gente compartilha, mas também do ponto de vista espiritual, porque até o próprio alimento é utilizado para aquilo que você se referiu aí da cura, né? Para o ato de ajudar alguém. Então, nós vivenciamos isso no Nordeste de Amaralina, por exemplo, né? Nós, por diversas vezes, somos demonizados, mas também nós somos procurados no sentido de tornar possível, né, através do próprio alimento, né, restabelecer a saúde mental de alguém, a saúde física, a saúde, né, de alguém nesse sentido. Então, esse é mais um componente do racismo, né? O que as casas, os ebés, os ngós, as senzalas vivenciam é fruto desse racismo, né? E que a gente precisa, na verdade, de estabelecer e de fortalecer, pelo menos, as políticas que já tem. E aí, nesse sentido, eu até estava pensando em algumas coisas para debater, porque alimento e política também, eles estão entrelaçados, interligados, entrelaçados, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas também possam reproduzir essa sobrevivência para além desse alimento material que a gente está falando, né? A gente está falando da contribuição dessa alimentação das religiões de matriz africana no seio da comunidade religiosa, mas também de como esse legado é importantíssimo para, não só do ponto de vista gastronômico, mas cultural, que eu falei anteriormente, e também econômico. Eu vi alguns questionamentos sobre a alta dos preços e tal, e eu me lembrei de que, na minha formação em economia, né, eu me debrucei sempre, e foi minha monografia, inclusive, da graduação, produção do Dendê. Né? Na verdade, muito mais do arranjo produtivo do Dendê e dos aspectos tecnológicos. Por exemplo, a gente vê que a produção do Dendê caiu aqui na Bahia nos últimos 10, e mais recente agora, nos últimos 4 anos, 37%. Tem alguns elementos críticos, né? E a gente vê que só este ano houve uma alta de preço. Uma alta de preço, exatamente. Algumas pessoas dizem que chega a 146%. Ou seja, isso ainda não foi repassado para o consumidor final, por exemplo, do acarajé do abará, que somos nós,
porque nós estamos vivenciando um contexto de pandemia, né, onde, óbvio, que houve uma queda nas vendas, mas que essa alta dos preços, essa disparada dos preços de 46%, sem dúvida, vai refletir em nós. Né? Alguns especialistas estão dizendo que isso é em virtude do próprio Dendê, que também é utilizado para o biodiesel, né? Para combustível. E eu disse, olha, uma coisa é aquilo que o Dendê o destino para o consumo alimentício. Outra coisa é para a produção do Dendê para a indústria de combustível. Porque, de certa forma, eu concordo que há uma supervalorização da produção do Dendê, né, para a indústria do combustível e a produção, na verdade, para o consumo alimentício, ela é muito mais artesanal. E muita gente, né, tem criticado que o modo de produzir Dendê é ainda antigo. Óbvio que as pessoas já não usam mais o pilão para produzir, né? Outras pessoas já utilizam a prensa, outras têm uma produção semi-industrial. Mas o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, essa baixa essa alta nos preços de Dendê se dá sobretudo porque, sobretudo nesse governo Bolsonaro, deixou de se investir na agricultura familiar, que é quem subsidia as baianas de acarajé, os terreiros de candomblé. Não é a Palma, né? Não é a indústria Palma, não é a Terra Nova, não é a Frimonte, é a produção oriunda da agricultura familiar, né? E aí falta técnica, falta o incentivo à produção, a falta do crédito para a agricultura familiar. Então, tudo isso pode, no longo prazo, comprometer toda uma cadeia produtiva que vai culminar nas baianas, mas que também vai culminar no axé, como o Neymar falou. Está caro fazer o caruru. Foi caro fazer agora, dar a comida. Olha como está tudo interligado. Foi caro dar comida ao meu caboclo agora. Vai ser caro para as suas obrigações, para as obrigações de quem for. E é o que eu tenho insistido sempre. Eu acho que é fundamental nós criarmos uma rede entre nós, uma rede, pelo menos nesse momento, de solidariedade. Olha, se eu tenho possibilidade de produzir, porque há terreiros ainda que têm uma possibilidade de produção, seja a partir da prensa, e eu tenho uma habilidade em costurar roupa de orixá, vamos fazer esse escambo, porque assim a gente se sustenta. Eu acho que é apostar nesse ato de solidariedade entre nós para a gente superar esses entraves que estão sendo impostos, sobretudo na economia brasileira e na economia baiana de modo particular. Porque ainda há também eu tenho visto muito uma comparação muito perversa com a produção do Dendê no Pará. Primeiro, que a produção do Dendê no Pará ela é muito mais voltada para exportação e, sobretudo, para a produção do biodiesel, e também é algo muito mais vinculado a um mercado que não é um mercado que tem esse legado que nós temos na Bahia, a produção do Dendê, sobretudo, não só para os elementos gastronômicos que eu me referi, mas também para desse espaço. Quero saudar aí meus amigos, irmãos também, Nadson Falcão, que entrou aí, né? Tom Marques, que é do Recôncavo Baiano também, é economista de Santo Amaro, e está aí também acompanhando essa live. Bom, e não sei se tiveram perguntas aí,
para finalizar, eu acho também, para finalizar aquilo que a gente, aquilo que eu pensei em trazer para debater aqui com o coletivo. Eu acho que também tem um elemento aí político que é importantíssimo que a gente precisa discutir, que é o CONSEA, né? O CONSEA, que é o Conselho de Segurança Nutricional e Alimentar, que foi extinto pelo governo Bolsonaro naquele pacote de extinção dos conselhos nacionais, e também, e que depois ele foi, né, reconstruído, mas nesse processo de reconstrução tem vivenciado sucateamento. Acho que é importante que a gente possa ocupar esses espaços, porque a própria FAO, né, que é um órgão ligado à ONU, que está relacionado à agricultura, à produção de alimentos, enfim, diz que o Conselho é fundamental para, por exemplo, estabelecer políticas que venha a minimizar, por exemplo, a mortalidade infantil, né? Mas também, e aí são críticas muito mais internas, próprio Conselho, que talvez a gente precise talvez a gente precise ocupar esse espaço, não só por ocupar, mas para também oferecer o legado nosso, que é real, né, para esse processo de segurança nutricional e alimentar, tanto de nós de matriz africana, mas quanto também indígena. E não dá apenas para esse processo ser olhado a partir dos brancos, veganos, vegetarianos. Uhum. Eu acho super legítimo que as pessoas queiram ser veganas, queiram ser vegetarianas, desde que a base de sustentação do seu veganismo, né, não seja base, sobretudo, racista, porque a gente sabe que muitas culturas, né, africanas, e nós somos legados de diversas culturas africanas, né, como a Nengua falou, e principalmente para nós de Queto, que nosso patrono é Oxóssi, é a caça, é o herã, é a carne. Então, eu espero que muitas críticas do abate não sejam críticas à sacralização, que são confundidas, né? Nós não temos uma produção industrial. Eu não vou pegar 50 galos para cortar para o meu caboclo, porque, ó, vou cortar 50 galos para o meu caboclo, para meu orixá. Eu já iria pedir para o senhor comentar realmente sobre isso, já que você entrou no assunto, né? Sobre essa questão do abate, né? Que a gente sabe que os frigoríficos colocam produtos para que as galinhas, né, fiquem realmente num tamanho e faz aquela crueldade, né? Pega os pintos, na verdade, e transforma em galinha da noite para o dia, do dia para a noite. Conta que e para poder, né, sair das vistas, colocam, né, a sacralização da religião como se fosse algo perverso. E aí, em cima disso, uma sociedade, que a gente sabe que nossa sociedade branca, racista, né, capitalista, né, começa a realmente endossar esse discurso, né, o discurso do ódio. Então, queria que o senhor mesmo, Pai Washington, comentasse um pouco sobre isso. Mandar um abraço aqui para a Eva, que acabou de entrar. Um abraço para a professora Edinalva, Rita. Um abraço, Baiana Rita, presente. Né? Que bom que vocês estão aqui. Fábio, que acabou de entrar. Um abraço, galera. Comentar um pouco sobre isso. Então, uma coisa é a produção
industrial e o abate industrial. Outra coisa é aquilo que a agricultura familiar, né, faz no seu processo produtivo e os elementos da própria agricultura familiar são elementos que têm uma contribuição, que têm um legado nas religiões de matriz africana. Então, por exemplo, tudo em nós, tudo para nós é reaproveitável, né? Desde a pelanca, que a gente chama pelanca da pele da galinha, que pode servir para adubo, para alimentação de outros animais, né? Tudo que a gente planta vai servir também para o consumo animal. Então, a gente tem e aquilo que é estritamente voltado ao consumo, né? Seja a partir da agricultura, ou seja a partir das religiões de matriz africana. Eu acredito que, inclusive, nós podemos também nos incorporar à crítica ao abate animal de forma, né, desenfreada, né, como o próprio capitalismo, né, vem fazendo com as galinhas, com o boi, né, enfim. E com isso, né, mas essa crítica não pode cair sobre nós. Ela não está no nosso, né, não pode cair no nosso colo. Uhum. E aquelas que colocam no nosso colo é justamente porque não consegue compreender de onde nós viemos, não consegue compreender o nosso legado. Eu sou do Blastiqueiro. É fundamental. O Oxóssi vai caçar não é pela vaidade, né? Que muitos milionários e bilionários vão caçar animais que são para vaidade. O Oxóssi vai à caça para nos alimentar. Ele não vai dizer que é. Ele não vai para a caça apenas para dizer. Não vai à caça para dizer apenas que é branco. É para alimentar o seu. Então, é nesse sentido que a gente tem que aprender, né, a diferenciar, né, aquilo que é algo industrial, que é perverso, daquilo que é sacralizado. Aliás, nós não somos a única religião que sacralizamos. Mas o peso recai sobre nós em virtude do racismo. Né? A gente tem comunidades judaicas mais tradicionais, mais antigas, também fazem sacralização de animais. Está tendo aqui algumas, eu não sei se são perguntas. São comentários. Alex colocou aqui, na verdade, derramar tanta mega gera uma função, pode até ter repercussões negativas no que tange a questão espiritual. Aí, Alex, então nós temos uma grande preocupação com a relação à sacralização. Esse tipo de. Aí, Alex falando, Carol, esse tipo de crítica sobre o uso dos animais nas religiões de matriz africana é mais um reflexo do racismo religioso. É exatamente isso, Carol. Alex, eu concordo contigo, mas, por outro lado, né, quando você diz que o excesso do derramamento gera uma função, pode ter repercussões negativas no que tange a questão espiritual. Mas, por outro lado, vai medir isso. Se, por exemplo,
Não estou aqui querendo debater, até porque, né, não é um espaço para tal debater fundamento. Mas a gente vive, até entre nós mesmos, a gente vive um processo. Nós somos marginais, somos uma religião marginal, no sentido de estar à margem, mas a gente vive também um processo de hegemonia de narrativas dentro das diversas concepções de axé. Então, existem casas, sobretudo, eu não digo tradicionais, porque tradição todas nós somos, né? Todos temos uma tradição, mas aquelas que foram estudadas, sobretudo por antropólogos brancos, que vão dizer que um galo é o suficiente para o teu Exu. Mas eu, Babalorixá, fui no meu jogo de búzio e vi que o seu Exu não quer um galo, ele quer 3, ele quer 4. Então, eu acho que essa crítica ela precisa também de um pouco de cuidado, requer um pouco de cuidado nesse sentido, porque a gente vive disputas de retóricas e de narrativas. Exatamente. Né? E que, em alguns momentos, essas disputas de narrativas nos separam. Essas disputas de narrativa, sobretudo também no culto, ancestrais, Pombagira, Caboclo, nos coloca em posicionamento diverso que não deveria. Né? Então, algumas pessoas, quando traz essa crítica que você tem trazendo, na verdade, colabora muito mais para um processo, às vezes, de demonização do que de conscientização, que eu sei que é isso que você quer chamar a atenção, das pessoas que fazem isso de forma, sabe, meio que produção fortística. Não sei se você conseguiu me compreender. Um abraço para Jefferson, que acabou de entrar. Joyce Costa. Obrigada, gente. E aí, eu acho que é importante, inclusive, reforçar para as pessoas que estão chegando aqui. Eu vi que Diego Moraes, Thiago Romero, Joyce, né, uma série de pessoas que entraram no final. A gente está fazendo uma discussão sobre alimentação e a ancestralidade negra, né? E a gente já está até concluindo. Acho que esse debate, sobretudo, é na corrida para a vereança de Salvador, né? Que a gente viu por diversos elementos aqui que foram trazidos para o debate, desde a economia baiana, porque quando a gente traz que a economia baiana é também corresponsável por essa alta dos preços do poder, é real, é uma política pública eficaz, não só nacional, né? Óbvio que existe o Programa Nacional de Agricultura Familiar, mas existe uma política localizada. Exatamente. Que possa, né, contribuir melhor para isso, né? Para uma melhor assistência técnica, uma melhor assistência jurídica, um acesso a crédito de verdade para esses agricultores e agricultoras familiares, né? A comunidade de pescadoras e pescadores, que são tradicionais também. Então, é fundamental ter mandatos comprometidos, sobretudo, com esse debate, né? Que é um debate que está para além da questão filosófica religiosa. Está vinculado também, mas é um debate de economia. Alex comentou aí. Sim, pai Washington, concordo plenamente. Fiz o comentário no sentido de trazer essa retórica de como somos grandes responsáveis pelos maus tratos ou pelo sofrimento desses animais. Sim, eu compreendi, eu só quis trazer mesmo, Alex, esse contraponto, né?
que é importante a gente, né, buscar aqui sempre. Um abraço aí para a enfermeira Ana, que acabou de entrar. Nós já estamos chegando basicamente no final, né? Tivemos 2 blocos, né, com Nengua e o pai Washington, falando sobre a alimentação e ancestralidade nas comunidades. Então, está sendo um debate muito prazeroso, né? E caro para a gente. E Alex começa aqui, ó, mas na verdade temos todo um cuidado na questão da realização dessa sacralização. Exatamente. Né? Como o pai Washington acabou de falar. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Gabriela, um abraço. Um abraço, Gabi. Para vocês que chegaram aí. Bis Maria também acabou de entrar. Então, queria que o pai Washington, o senhor fizesse suas considerações finais. De antemão, agradeço esse convite, ter aceito esse convite que a equipe Tô com a Ministra fez ao senhor. E dizer, mais uma vez, gente, que eu estou aqui como candidata a vereadora de Salvador, né? Então, eu preciso que vocês venham construir com a gente, vocês venham conhecer o nosso projeto, segue a página da ministra, manda contribuições. Então, será de fato a nossa campanha, nosso lançamento será domingo, né? Ao meio-dia. Beijo, minha irmã. Online, né? Vamos ter esse lançamento. Então, eu peço que a presença de todas e todos, nesse momento que é tão grandioso, né? Uma mulher negra, gorda, periférica, está disputando a vereança em Salvador, como realmente existem outras candidatas também desse mesmo nível, né? Estamos com nossas agendas inegociáveis. A nossa população negra em Salvador, que são a maioria, precisa estar incluída, né? Não excluída. Então, a nossa pauta, primeiramente, é devolver Salvador para o povo. Muito obrigada, pai Washington, né, por essa contribuição. Também que essa live vai ficar gravada. Eu já estou vendo o Paulo falando comigo aqui amanhã. Eu sei que ele está aí. Então, queria mesmo que o senhor fizesse suas considerações finais. E agradeço então, é só muito a sua participação. Da equipe, estou com a ministra, coincidentemente eu também estou na equipe. Queria mesmo desejar uma campanha, né? Estávamos em pré-campanha, mas a partir de domingo, já em campanha, uma campanha vitoriosa, uma campanha com os passos agigantados de Ogum, com a sapiência de Oxalá e com a doçura de Alossum. Que a gente siga vencedores e vencedoras. Axé. Vai estar no YouTube, né, Carol? Então, gente, segue a ministra, vem construir com a gente. Um abração mesmo. Obrigada a todos aí e a todas as pessoas, né? Todas as pessoas que participaram, que mandaram os recadinhos mesmo, perguntas, contribuições para essa live ser tão rica, né, e poderosa do jeito que foi hoje. Muito obrigado. Obrigada a Nengua também. Ficou aí, Cota, Candaleci. Um abraço, minha irmã. E aí, Elis fala aqui. Creio numa sociedade em que sejamos respeitados e tenhamos uma vereadora preta. Axé, minha irmã, também creio. Um abraço, um beijo.